A questão da data de composição do livro de Josué constitui um dos debates mais complexos e decisivos da introdução do Antigo Testamento, pois dela dependem implicações fundamentais para a compreensão da historicidade da conquista, do desenvolvimento literário do Antigo Testamento, da formação do cânon hebraico e da própria interpretação teológica da história redentiva de Israel. A discussão não pode ser reduzida simplesmente à tentativa de identificar um ano específico de redação, porque envolve múltiplos níveis de análise. A data dos acontecimentos narrados, a antiguidade das tradições preservadas, o momento da composição literária principal e as possíveis atualizações editoriais posteriores. Assim, ao abordar a data de composição do livro de Josué, é necessário distinguir cuidadosamente entre o contexto histórico dos eventos da conquista e o processo literário que culminou na forma canônica do livro. Tradicionalmente, tanto o judaísmo quanto o cristianismo antigo sustentaram que o livro foi composto substancialmente durante ou logo após os eventos narrados, no final do segundo milênio antes de Cristo, provavelmente entre os séculos 15 a 13 antes de Cristo, dependendo da cronologia adotada para o Êxodo e a conquista da terra de Canaã. A tradição rabínica atribuiu a redação principal ao próprio Josué, com pequenas adições posteriores relacionadas à sua morte. Essa posição pressupõe uma composição relativamente próxima aos acontecimentos descritos e encontra apoio em vários elementos internos do texto. O primeiro dado relevante consiste na vivacidade histórica da narrativa. O livro demonstra familiaridade notável com a geografia de Canaã, as divisões tribais, as rotas militares, os sistemas urbanos e as particularidades topográficas da região. A distribuição territorial das tribos, especialmente nos capítulos 13 a 21, contém listas extremamente detalhadas de cidades, fronteiras e acidentes geográficos. Muitos estudiosos observam que tais informações refletem conhecimento muito antigo da ocupação israelita da terra. Diversas localidades mencionadas posteriormente perderam importância histórica ou sofreram alterações significativas, sugerindo preservação de material oriundo do período bastante remoto. Além disso, determinadas expressões internas parecem indicar proximidade temporal entre o autor e os acontecimentos. A fórmula até o dia de hoje, recorrente no livro, frequentemente aparece associada a monumentos memoriais, ruínas urbanas ou situações étnicas ainda existentes na época da escrita. Em Josué capítulo 9, por exemplo, as pedras erguidas no Jordão estão ali até o dia de hoje. No capítulo 6, Raabe e sua família habitam no meio de Israel até o dia de hoje. Tais observações sugerem um intervalo relativamente curto entre os eventos e o momento da redação principal, ainda que não permitam definir precisamente quantas décadas se passaram. Outro elemento importante aparece no capítulo 15, onde está escrito que os jebuseus habitam com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje.
Essa observação possui enorme relevância cronológica. Porque Jerusalém só foi definitivamente conquistada durante o reinado de Davi, conforme relatado em 2 Samuel 5. Assim, muitos intérpretes concluem que essa seção do livro deve ter sido escrita antes da tomada davídica da cidade, o que situaria pelo menos parte da composição antes do século X a.C. Esse dado é frequentemente utilizado pelos defensores de uma datação antiga para contestar teorias que colocam a redação principal apenas no período do exílio. Embora essas evidências favoreçam a antiguidade do material, o livro também contém sinais de atividade editorial posterior. A narrativa da morte de Josué, no capítulo 24, evidentemente pressupõe um redator posterior aos acontecimentos. Além disso, certas expressões parecem refletir um olhar retrospectivo sobre a história nacional de Israel. Isso levou muitos estudiosos a concluir que o livro passou por algum processo de compilação e edição após a morte de Josué, ainda que preservando tradições muito antigas. A partir do século XIX, o avanço da crítica histórica alterou profundamente a discussão sobre a data do livro de Josué. Sob influência da hipótese documental aplicada ao Pentateuco, muitos estudiosos passaram a considerar o livro de Josué parte de uma tradição literária mais ampla, associada ao chamado Hexateuco. Nessa perspectiva, o livro não teria sido produzido em um único momento histórico, mas formado gradualmente a partir da combinação de diferentes fontes e tradições. A teoria que mais influenciou os estudiosos modernos foi a hipótese da história deuteronomista. Segundo essa proposta, os livros de Deuteronômio até 2 Reis constituiriam uma grande obra historiográfica produzida através do exílio na Babilônia no século VI. A teoria diz que um redator deuteronomista reuniu antigas tradições israelitas e as organizou em uma interpretação teológica da história nacional. O objetivo seria explicar o colapso de Judá e o exílio como consequências inevitáveis da infidelidade à aliança mosaica. Dentro dessa perspectiva, Josué teria recebido sua forma literária principal durante o exílio, ainda que utilizando materiais muito mais antigos. A forte presença da linguagem e da teologia deuteronomistas sustenta parcialmente essa hipótese. O livro enfatiza repetidamente temas centrais do Deuteronômio: observância à lei, exclusividade do culto a Yahvé, fidelidade pactual, destruição da idolatria cananeia e cumprimento das promessas abraâmicas. O discurso inaugural de Josué, no capítulo 1, possui afinidades particularmente claras com Deuteronômio, especialmente na insistência sobre mediar continuamente na lei e obedecê-la integralmente. Além disso, o livro interpreta a conquista não apenas como um evento militar, mas como cumprimento teológico da aliança divina. Essa estrutura interpretativa corresponde amplamente à perspectiva deuteronomista observada em Juízes, Samuel e Reis. Assim,
muitos críticos sustentam que a forma final de Josué reflete um estado editorial relativamente tardio, provavelmente entre os séculos 7 e 6. Embora a teoria deuteronomista tenha exercido enorme influência, ela enfrenta importantes dificuldades. Primeiramente, a presença de teologia deuteronomista não exige necessariamente composição tardia. É perfeitamente plausível que tradições ligadas ao Deuteronômio tenham surgido muito antes do exílio e influenciado a literatura israelita desde os primeiros períodos da ocupação da terra. Além disso, muitos estudiosos observam que o livro de Josué possui diferenças significativas em relação aos livros posteriores da história deuteronomista. Enquanto Juízes e Reis enfatizam progressivamente o fracasso de Israel, o livro de Josué apresenta um quadro predominantemente positivo e triunfante, marcado pelo cumprimento das promessas divinas. Outro problema envolve a antiguidade de certos materiais preservados no livro. As listas territoriais dos capítulos 13 a 21 frequentemente são consideradas extremamente antigas por arqueólogos e historiadores. Diversos nomes de cidades, fronteiras, tribais e descrições regionais refletem situações geopolíticas compatíveis com os primeiros períodos da ocupação israelita, não com o contexto do exílico. Muitos especialistas, então, concluem que seria improvável um redator tardio inventar com precisão tais detalhes séculos depois dos acontecimentos. A arqueologia também desempenhou papel central nesse debate. Durante muito tempo, estudiosos utilizaram evidências arqueológicas para sustentar ou contestar diferentes datas para a conquista e, consequentemente, para a composição do livro. Dois modelos cronológicos principais emergiram: a data antiga e a data tardia do Êxodo e da conquista. A chamada data antiga baseia-se principalmente em 1 Reis, capítulo 6, que afirma que o Êxodo ocorreu 480 anos antes da construção do Templo de Salomão, iniciada aproximadamente no ano 966 a.C. Então isso situaria o Êxodo por volta de 1446 e a conquista cerca de 1406 a.C. Então, dentro dessa cronologia, o livro de Josué teria sido composto no final do século XV ou no início do século XVI. Já a data tardia associa o Êxodo ao século XIII a.C., frequentemente durante o reinado de Ramsés II, devido à menção da cidade de Ramsés em Êxodo capítulo 1. Nesse modelo, a conquista ocorreria aproximadamente entre 1250 e 1220. Consequentemente, a composição inicial de Josué seria situada entre os séculos 13 e 12. As evidências arqueológicas permanecem objeto de intenso debate. Alguns sítios importantes apresentam sinais de destruição compatíveis com uma conquista israelita. Outros, como Jericó e a cidade de Ai, geraram controvérsias interpretativas. A arqueologia contemporânea reconhece cada vez mais suas limitações metodológicas e evita conclusões simplistas. Muitos estudiosos hoje admitem
que o processo de ocupação israelita provavelmente foi complexo, envolvendo conquistas militares, infiltrações e assimilação populacional. No âmbito da teologia, frequentemente adota-se uma posição mediadora. Se reconhece que o livro preserva material extremamente antigo, possivelmente originado na própria época de Josué, ao mesmo tempo em que se admite a existência de atualizações editoriais posteriores, sob direção inspirada. Essa abordagem evita tanto o ceticismo radical da crítica extrema, quanto uma rigidez artificial que ignora as evidências textuais internas. Do ponto de vista canônico, a questão da data de composição não pode ser separada da função teológica do livro. O livro de Josué foi escrito para testemunhar a fidelidade de Deus em cumprir as promessas feitas aos patriarcas. A narrativa inteira converge para a afirmação programática que está no capítulo 21 do livro. Está escrito: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então essa perspectiva teológica domina a organização do livro e orienta sua interpretação da conquista. Consequentemente, a composição do livro de Josué deve ser compreendida dentro da dinâmica da revelação progressiva. O livro não surgiu meramente como registro cronístico, mas como interpretação inspirada da ação redentiva. Mesmo que o texto tenha passado por estágios editoriais posteriores, isso não diminui sua historicidade essencial nem sua autoridade teológica. Pelo contrário, revela o modo como a tradição profética israelita preservou e interpretou continuamente os atos salvíficos de Yahvé. A conclusão mais equilibrada parece reconhecer que o livro de Josué contém tradições muito antigas, oriundas do período da conquista, provavelmente registradas inicialmente pouco tempo após os acontecimentos, mas posteriormente organizadas e editadas até alcançar sua forma canônica definitiva. A redação principal pode ter ocorrido durante os primeiros séculos da ocupação israelita da terra, enquanto certas atualizações editoriais talvez permaneçam ao período monárquico, inicial ou até mesmo a círculos deuteronomistas posteriores. Essa conclusão respeita simultaneamente as evidências internas do texto, a antiguidade das tradições preservadas, os paralelos teológicos com o Deuteronômio e o desenvolvimento natural da literatura do Antigo Testamento. Mais importante ainda, permite compreender Josué não apenas como documento histórico antigo, mas como testemunho teológico inspirado da fidelidade de Deus da aliança, que conduz seu povo ao cumprimento de suas promessas redentivas.